Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estarei falando sobre a temporada do Éden, Credo dos Heróis. Quando você começa a temporada, irá para essa página, no qual o jogo irá pedir para você entrar nesse local. Você clica e irá aparecer essa página aqui, contendo os heróis. Esses heróis fazem parte da facção do norte e essa aba em relação aos heróis do sul. Cada herói tem uma habilidade exclusiva e as três habilidades são todas iguais. Essas habilidades exclusivas, elas vão desde velocidade de marcha, quando estiver atacando uma cidade já ocupada, como redução de teleporte de pad, quando estiver fazendo. E aí você vai decidir o herói seguindo essa estratégia, mas o mais importante é levando em consideração se você vai ter chance de se tornar pioneiro, um líder do herói, né? Ou não. Por quê? Porque a influência dele vai de acordo com quem está sendo o pioneiro e quem está sendo o seguidor. Quando você é o pioneiro, ele dá um atributo, e quando você é seguidor, dará outro. Nessa aba, quando você clica, mostrará quais são os buffs que você ativou na cidade de cada. Como você pode observar, existem as habilidades que estão ativadas. E aí tem as abas de suporte e combate. Esses suportes você pode escolher conforme vai avançando e conquistando as cidades. Na parte de baixo é em relação aos seguidores, e aqui o buff geral para quem é o pioneiro. Em relação a quem é pioneiro e quem é seguidor, ele vai levar em consideração a quantidade de cidades conquistadas. Isso pode mudar conforme a quantidade de cidade conquistada em relação ao tempo. Então, se você está sendo pioneiro agora e outro time que tem um herói como líder conquista mais uma cidade além de você, ela se tornará o pioneiro e automaticamente se tornará o seguidor. Em relação à estratégia, você precisa levar em consideração o tamanho do time e potencial final para que você escolha um herói onde você terá como líder, ou se você aceita ser um seguidor. E o porquê disso? Quanto mais influência você tiver junto com seus aliados, mais atributo você conseguirá de crescimento. Por quê? Por conta da ressonância. Quanto maior influência, maior buff. Então, o balanço que você tem que fazer nessa temporada é influência geral mais posição de time, para depois você decidir o que você tem que fazer. Como, por exemplo, essa aliança aqui, a UC99, que irá fundir com a WNV. Como você pode observar, eles têm herói diferente. Quando a guilda dissolver, a WNV terá que conquistar as cidades que a UCV pegou para poder construir mais monumentos e aumentar sua influência. Isso vai acontecer para qualquer time fizer a fusão e quer aumentar o nível de influência. Então, é muito importante também os times de cada facção entender e conversar entre si para decidir ter dois tipos de guildas. Isso aí eu estou levando em consideração um universo onde tem pelo menos 4 guildas. Qual a ideia? É você ter uma principal e outra suporte. E aí, num universo onde existem 4 alianças, 4 guildas principais de cada lado, eu faria 2-2. Então, por exemplo, eu faria a WNV com Ramsés, faria a NWO com Ramsés, que estariam fazendo suporte entre eles, e a segunda guilda do lado também faria a mesma história, que aí eles poderiam trabalhar em conjunto, juntando os heróis selecionados, ao invés de cada um trabalhar por si, não conseguindo atributo maior por conta da divisão de influência. E aí, quando você conquista uma cidade no começo do jogo, você vai selecionar o herói e aí você vai clicar aqui. Quando clicar nessa parte, ele vai falar que você ainda não selecionou nenhuma cidade. Quando você conquistar a cidade, você vai clicar e vai dar essa opção de construir o seu prédio. Clicou, ele vai dar a opção, 3 opções, e aí você vai precisar ver qual é o seu herói. Para cada herói existe um prédio único. E aí você vai selecionar
e vai construir. Quando construir, ele vai lhe jogar para outra aba e aí você poderá selecionar essas habilidades de acordo com o que você deseja. Então, no começo do jogo, no começo do mapa, você vai ter que priorizar suporte para poder aumentar a produção de material e processamento. E aí, conforme você vai avançando, você vai poder ir para a parte de guerra. Primeira parte, pioneiro. Segunda parte, seguidor. Isso é algo também que você precisa balancear. Então, é importante a comunicação com seus aliados. Para poder aumentar a habilidade, grupo, e como você pode ver, são atributos muito altos. Ele estará falando onde você colocou a habilidade e podem perceber que ela é dividida, pois no momento nossa guilda e a NWO estão com o mesmo herói selecionado. E para aumentar a sua influência, você precisa vir para essa parte de missões. E aí ela é dividida em duas áreas. Uma é a influência do herói e a segunda são os pontos de fé. Esses pontos, eles são adquiridos através dessas missões, mas também através de ações que você esteja fazendo no jogo, como por exemplo, pegando a terra. Como observou, aumentou aqui a questão de fé. O que aumenta? Pegar terra, aumentar prédio, qualquer tipo de ação. Para ver de maneira geral como está indo o andamento e as habilidades, primeira, ranking geral, onde tem a influência do herói, a guilda de influência e o ranking individual. E na terceira parte, você tem acesso ao quadro geral para ver o que está acontecendo. Habilidades. Só o pioneiro poderá utilizar essa parte dos buffs e o seguidor esses atributos. Então, sejam espertos na hora de selecionar herói e aliados. E aqui é a informação geral para você poder entender. E essa é aquela parte que eu falei que vocês têm que realmente conversar entre si, os membros da própria facção, para poder entender. Se você quer trabalhar de maneira só, onde você vai ter esses atributos de pioneiro, ou se você quer trabalhar em conjunto, levando em consideração o nível de seguidores para poder chegar no máximo potencial de buffs, que ele é adquirido pelo tamanho do time da guilda do seu lado. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de se inscrever no canal e se você quiser apoiar ainda mais, nós temos também Patreon, onde você pode se tornar inscrito. Até uma próxima.